Olá, alunos. Sou o professor Rafael, sou professor do eixo de Gestão de Negócios do campus Campo Maior, aqui no IFP. Sou doutor em Propriedade Intelectual, bacharel em Administração. Estarei com vocês aqui nesta disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica. Bom, a ideia desta disciplina é instigar em vocês a curiosidade, bem como aí fornecer suporte necessário para vocês desenvolverem aí ao final do curso o TCC. Então, para a gente desenvolver o TCC, a gente precisa abordar alguns pontos referentes ao processo de criação deste documento. E este documento ele segue um padrão, ele segue um caminho que é denominado metodologia. Então, alguns aspectos que estão relacionados à criação deste trabalho devem ser obedecidos através de manuais, através de normas que vão direcionar o pesquisador a realizar aí a sua atividade de pesquisa de forma a atender também aos critérios do método científico. Então, a metodologia da pesquisa científica e tecnológica, ela abre a cabeça do pesquisador para aplicar estes métodos frente a um problema de pesquisa como forma de atender ou chegar a um resultado para aquele problema que foi sugerido, aquele problema que foi criado para ser respondido. Então, o que nós veremos nesta disciplina é exatamente esses métodos, principalmente direcionando estes métodos para a elaboração aí de um TCC ou de um artigo científico que vocês precisarão aí ao final do curso. Então, o objetivo geral desta disciplina é levá-los a compreender os fundamentos da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, além de desenvolver as habilidades na coleta e análise de dados, destacando estratégias específicas e técnicas relevantes para o desenvolvimento aí de uma pesquisa. Então, o ideal, o cerne aqui dessa disciplina é exatamente levá-los a desenvolver uma pesquisa aí, de preferência que seja na área de empreendedorismo e inovação, que casa com o curso aí que nós estamos oferecendo, vocês estão cursando. Então, essa é o cerne dessa disciplina. Mas para fazer uma pesquisa, a gente precisa seguir alguns métodos. Então, estes métodos é que guiarão as pesquisas de vocês aí no decorrer deste caminho até a entrega do trabalho final aí que vocês irão entregar como forma de obter o título de especialista. Mas para isso alguns temas eles têm que vir à tona novamente. Mesmo vocês já tenham visto em outras especializações ou uma própria graduação, é importante a gente relembrar aqui, uma vez que o método científico ele é padrão para qualquer nível de
de ensino. Então, ao aplicar esse método científico, né, você consegue exatamente desenvolver um trabalho condizente com os métodos e as técnicas de pesquisa mais adequados. E, consequentemente, vocês conseguirão obter um resultado robusto para aquele teu problema de pesquisa. Ok? Para compreendermos o que vem a ser ciência, o que vem a ser pesquisa, a gente precisa trazer à tona a definição de ciência e de pesquisa. Tá? Então, enquanto a ciência já é o conhecimento que é estabelecido e sistematizado, que resultou de um conjunto de pesquisas anteriores ao longo do tempo, tá? A pesquisa ela vai buscar o quê? O conhecimento novo, um conhecimento ampliado, e vai se utilizar de ciência para obter este novo conhecimento, estas respostas. Então, através de métodos e técnicas, a pesquisa ela vai trabalhar com algo a fim de trazer algo novo, algum conhecimento. E este conhecimento, ao ser sistematizado, ele é visto, tá, como ciência. Então, o papel da pesquisa na produção do conhecimento científico é exatamente levar a novas descobertas que sejam úteis aí à sociedade, principalmente no contexto atual em que a tecnologia ela é bastante explorada. O pesquisador ele pode trazer ou pode utilizar em sua pesquisa ferramentas ou qualquer método no qual vai trazer, tá, um avanço tanto em termos científico quanto tecnológico. Se você ver bem ao pé da letra, que seria ciência e pesquisa, a pesquisa está mais ligada com o desenvolvimento de quê? De inovações. Então a inovação não é criação de algo novo ou melhoramento que já existe. Então a pesquisa ela vai trazer o quê? Inovações à sociedade. Sistematizar esses novos conhecimentos para que essa sociedade possa utilizar e aplicar de forma a trazer os benefícios. Bom, dito isto, passamos aí para a visão geral dos tipos, métodos e técnicas de pesquisa. Tá? Aqui eu vou só dar uma relembrada para vocês, eu creio que vocês devem ter visto isso na graduação. Tá? Como eu falei, o cerne aqui da coisa é desenvolver algo que possa ajudá-los a escrever o famoso TCC. Tá? Então, nós temos alguns tipos de pesquisa. Nós temos aí a pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, explicativa, quantitativa e qualitativa. Qual a diferença entre elas? Bom, a pesquisa descritiva, ela visa descrever algo, tá? E aí faz uma análise minuciosa e descritiva de um objeto de estudo sem que o pesquisador possa interferir nesse objeto de estudo. Então, eu tenho um objeto de estudo e vou fazer uma análise deste objeto, tá? E descrever característica, o que foi que achou. Tá? Já na pesquisa exploratória, tá? O pesquisador ele procura explorar um problema de modo aí a oferecer ou fornecer uma investigação mais precisa sobre um determinado tema. Então, ele vai aprofundar um tema que já está sendo discutido.
Então, quanto maior proximidade do pesquisador com o tema, tá, mais ele consegue trazer uma robustez aí para a sua pesquisa. Consegue desenvolver essa pesquisa de forma mais coesa, coerente. Tá? E para isso aí, tá, como ele vai explorar um problema, tá, ele vai ter que traçar em hipóteses baseadas na literatura já existente. Então, se eu tenho conhecimento de uma literatura existente sobre um determinado tema, eu tenho como formular um problema de pesquisa. Aí desse problema de pesquisa eu tenho como estabelecer algumas hipóteses, que é algo que pode ocorrer, tá, com o meu problema de pesquisa, né, como sendo uma resposta ao meu problema de pesquisa. Isso baseado na literatura, ok? Já a pesquisa explicativa, tá? Pesquisa explicativa, ela é mais, vamos dizer assim, mais direta. Toda pesquisa explicativa, ela tenta fazer a conexão da relação causa e efeito. Então, os pesquisadores, eles tentam explicar o que está acontecendo. Ele identifica a causa e vai identificar, possivelmente, o efeito desta causa. Então, sempre que eu tiver uma pesquisa que vai lidar com causa e efeito, ela é uma pesquisa explicativa. Já na alçada da quant e da quali, é bem simples essa diferenciação. Se eu utilizar um método estatístico para responder ao meu problema de pesquisa, ao meu objetivo de pesquisa, tá? Essa minha pesquisa ela é quantitativa. Se eu não utilizar método estatístico nenhum, minha pesquisa ela é quantitativa. Por mais que vocês abordem tabelas, gráficos, né, figuras, tá, para demonstrar em termos numéricos alguma coisa, se você não utilizar um método estatístico ou uma técnica estatística, tá, você está lidando com a pesquisa quali e não quant. Tá? Muitos autores direcionam também para a existência de uma pesquisa quali-quant, uma pesquisa mista, tá? Mas o que ocorre é que ela ou é quant ou é quali. Usei método estatístico, uma técnica estatística, quant. Não usei, é quali, tá? A ideia de quali, quant não fica muito legal, porque você está lidando com ciência, lidando com pesquisa, e a pesquisa ela tem que ser exata, tá? Por mais que se trabalhe em um range de probabilidade, tá? Essa pesquisa ela tem que ser a mais objetiva possível. Então, trabalhei com dados, representei estes dados em meio de tabelas, em gráficos, ela é uma pesquisa qualitativa. Agora, trabalhei com dados e esses dados eu tive que aplicar a algum método estatístico, nós vamos ver mais lá na frente, teste de médias, correlação, regressão, tá? Aí sim é uma pesquisa quant. Quanti-quali, tá? Demonstra que o pesquisador fica em cima do muro, ok? Já é uma forma da pesquisa ela ser aí considerada não tão robusta assim. Mas tem alguns revistas, tem alguns
órgãos que tratam de pesquisa que consideram quali, quant, enfim. Tá? Mas o ideal é que ela seja um ou outro. Tá? Dentre os métodos de pesquisa está o experimental, que vem a partir dos experimentos, né? Fazer experiências com alguma coisa. O observacional, ou seja, por meio de observações, tá? Sem fazer nenhum tipo de experimento, só observando algo que está acontecendo, tá? É um outro método de pesquisa. Tem um survey, que é survey, são questionários, tá? No qual você direciona a algumas pessoas e eles vão responder. Ali pode ser aberto, pode ser fechado, tá? Se a questão de aberto e fechado está muito ligada à questão subjetivo objetivo, tá? E temos também os estudos de caso. O que é os estudos de caso? Estudo de caso, você pega uma empresa, por exemplo, e vai estudar sobre o que ocorre nela, sei lá, a gestão da inovação daquela empresa, qual o nível de maturidade tecnológica dos produtos daquela empresa. Então, tu vai estudar referente a uma ou mais empresas. Tá? Pode ser um estudo de caso único, que é relacionado a uma única empresa. Pode ser um estudo de caso múltiplo, que são mais de uma empresa. Ok? Dentre as técnicas de pesquisa e mais comumente utilizadas estão as entrevistas, os questionários, a observação, a análise documental. O que é análise documental? Você vai dispor de alguns documentos, tá? De empresa principalmente, tá? Pessoal que trabalha na área financeira, por exemplo, tem as empresas que estão lá listadas na Bovespa, que elas emitem relatórios de gestão, no qual, por meio da leitura desses relatórios, está fazendo ali uma análise documental. Então, vai pegar alguns documentos, tá, referente a uma empresa, por exemplo, e vai analisá-los, né, para adequar aí ao teu problema, ao teu objetivo de pesquisa. Também temos o grupo focal. Tá? O grupo focal é o que? Eu chego numa empresa, não, e eu quero fazer uma pesquisa somente com os trabalhadores da área de recursos humanos. Então, o grupo focal que eu vou tratar naquela minha pesquisa é o que? Pessoal lá do recursos humanos. Ok? Então, o grupo focal é um grupo foco no qual eu vou me prender a estudar para responder meu problema de pesquisa. Pesquisa qualitativa, conceitos, tipos e aplicações. Então, como já foi falado no slide anterior, a pesquisa qualitativa é aquela que não se utiliza de método estatístico para chegar a uma determinada conclusão. Tá? Então, ela pode trabalhar com dados quantitativos ou dados qualitativos, mas não se utilizar de nenhuma técnica estatística. Tá? Então, dentre os tipos de pesquisa qualitativa estão as entrevistas, no qual o pesquisador ele é o entrevistador e baseado no objeto de pesquisa dele, no objetivo de pesquisa dele, ele vai conduzir entrevistas com pessoas. Tá? Observação participante, então, quando o pesquisador ele observa o fenômeno que está sendo estudado e meio que participa dele ali em partes. Tá? Já os grupos focais, eu já até falei aí, já adiantei no slide anterior, exatamente são grupos nos quais o pesquisador se prende a estudar a ocorrência de um determinado fenômeno.
Tá? O estudo de caso ocorre quando o pesquisador ele vai analisar um ou mais casos que estão atrelados aí ao seu problema de pesquisa. Pode ser uma empresa, uma pessoa, um grupo de pessoas, enfim. Esse é o estudo de caso. Análise de conteúdo. Você vai pegar um texto, um relatório, e vai analisar aquele relatório, levando em consideração o que norteia a tua pesquisa, que é o teu problema. Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa no qual é realizada num contexto e ao final desta pesquisa é implementada alguma ação para melhorar aquilo que está sendo estudado, pesquisado. Temos também a pesquisa fenomenológica, que estuda alguns fenômenos, tá? E temos a Grounded Theory, que é exatamente a elaboração de uma nova teoria sobre um determinado tema. E aí algo bem mais complexo. Aqui eu trago para vocês algumas aplicações da pesquisa qualitativa na área aí de empreendedorismo e inovação, que é o foco do curso. Tá? Então, aqui eu trago para vocês algumas formas ou algumas pesquisas que podem ocorrer aí ou que já ocorreram nessa área de empreendedorismo e inovação. Então, exploração das narrativas de empreendedores e inovadores sobre os desafios e estratégias adotadas no desenvolvimento de startups. Tá? Então, você vai analisar isso aí por meio de uma técnica de pesquisa. Tá? Então, a técnica de pesquisa aí pode ser uma entrevista, okay? Uma análise documental se esse empreendedor ou essa empresa emitiu algum documento a respeito disso. Tá? Entrevistas em profundidade para explorar as percepções emocionais dos empreendedores diante do trabalho remoto. Entrevista e análise de discurso para explorar as percepções e barreiras percebidas pelos empreendedores na adoção de inovações. Então, são algumas aplicações da pesquisa qualitativa nessa área aí de empreendedorismo e inovação. Tá? Então, você está vendo o que a gente explicou no slide anterior sendo aplicado dentro desta área neste slide aqui. Tá? Bom, assim como fizemos com a pesquisa qualitativa, faremos aqui com a pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa é aquela que se realiza ou emprega métodos estatísticos para solucionar aí algum problema. Tá? Então, dentre os tipos de pesquisa quantitativa que podemos ter, esses são os mais comuns. Correlacional vai medir a relação entre duas variáveis. Então, digamos que eu tenho preço e quantidade. Né? Então, o que é que acontece? Um produto com maior preço, quando ele está com maior preço, eu tendo a adquirir ele em menor quantidade. Então, a gente percebe que existe uma relação entre preço e quantidade. Né? E essa correlação ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando uma variável contribui para a diminuição da outra, dizemos que eles estão relacionados de forma negativa. Quando o aumento de uma contribui e o
se dá um aumento da outra, tá? Essa correlação é dita positiva. Então vamos lá. Preço e quantidade. Quanto maior o preço de um produto, menor quantidade eu vou adquirir. Não é isso? Então essa correlação ela é o que? Negativa. Por que é negativa? O aumento de uma, a outra vai diminuir. Ok? Então, quando tem sinais opostos, essa correlação é negativa. Tá? Então, a correlação ela mede ou mensura aí a relação entre duas variáveis. Temos também o que a gente chama de análise de cluster ou análise fatorial, que ela visa juntar variáveis, visa unir variáveis com a mesma característica. Então, variáveis ou pessoas que pensam de alguma maneira sobre um determinado item, eles vão estar em um determinado cluster ou grupo. Tá? Variáveis que tenham o mesmo comportamento vão estar presentes em um mesmo cluster ou grupo. Tá? Então, essa também é uma técnica estatística. Nós temos o teste estatístico de médias, tá? Que vai dizer se a média de uma determinada variável, tá? Ela está igual ou não em uma determinada distribuição. Temos também a regressão linear, ela vai mensurar aí a influência de uma variável na outra. E é até interessante que a regressão linear, como qualquer outro tipo de regressão, ela vai medir, né, essa influência. E quando eu mensuro essa influência de uma variável na outra, eu estou lidando com uma pesquisa o quê? Explicativa. Então, a regressão linear eu tenho uma variável dependente e variáveis independentes. A variável dependente na regressão linear ela é quantitativa, ela é numérica. E as variáveis independentes podem ser quantitativas ou não. Já na regressão logística, a variável dependente ela é qualitativa binária, ou seja, só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1, ou sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? E as variáveis independentes podem ser quantitativas ou qualitativas. Já na regressão logística, mais uma vez apontando para a questão qualitativa da variável dependente, tá? Ser binária, isso não deixa, tá? Não deixa ou não exclui que as variáveis independentes elas sejam também binárias ou quantitativas. Tá? Temos também as equações estruturais, tá? Que são equações que vão analisar aí, simultaneamente várias variáveis em forma de obter alguma resposta para a pesquisa. Então, essas equações estruturais elas são desenvolvidas, né, são realizadas ou são escritas determinadas equações para se testar a influência de uma ou outra equação aí no contexto da pesquisa. Tá? Sempre vai depender do negocinho chamado problema de pesquisa. E a análise discriminante, tá? Também funciona como uma regressão, só que nós vimos que na regressão linear a variável dependente ela é quantitativa. Na regressão logística a variável dependente ela é qualitativa binária, assume somente dois valores. Já na análise discriminante a variável dependente ela é qualitativa, porém
assume mais de 2 valores, tá? Então, sei lá, numa escala lá, Likert de 5 níveis, né? Ruim, péssimo, bom, ótimo e excelente, tá? Sendo os dados de uma variável dependente qualitativa, eu posso realizar uma análise discriminante, tá? Então, regressão linear, variável dependente quantitativa. Regressão linear logística, variável dependente qualitativa binária. Análise discriminante, variável dependente, ela é qualitativa, tá? Não binária, ou seja, pode assumir vários valores, ok? Assim como fizemos aí com a pesquisa Quali, a gente faz com a Quant, né? Aplicações de pesquisas quantitativas na área de empreendedorismo e inovação, tá? Primeira delas, analisar o impacto da adaptação cultural nas equipes de startups multinacionais, analisando o que, ó, correlações entre sucesso empresarial e adaptação cultural. Investigar a influência do grau de adoção de tecnologias emergentes, tal como inteligência artificial, blockchain, IoT, no desempenho financeiro das empresas. Tá? Analisar o impacto das estratégias de marketing inovadora na aquisição de clientes. Desenvolver índices quantitativos para avaliar a qualidade e eficácia do ecossistema de inovação em regiões específicas. Todos esses exemplos aqui têm que se aplicar algum método estatístico para responder ou atender esse objetivo de pesquisa. Então, no primeiro, você pode utilizar a análise de correlação. O segundo, aí investigar a influência do grau de adoção, tá? Pode ser medido por alguma regressão. Analisar esse impacto das estratégias de marketing, também por meio de regressão. E desenvolver índices quantitativos para avaliar. Aí você pode estar empregando análise fatorial, análise de cluster, ok? Bom, e como é que eu trago validade e confiabilidade à minha pesquisa, seja ela qualitativa ou quantitativa? Tá? Ambas as pesquisas vocês precisam utilizar de fontes confiáveis, fontes oficiais. Tá? Então, em muitos casos, a gente tem que levar em consideração a fonte de dados, que tem que ser confiável. Tá? Não pode ser qualquer um. Ah, eu vou fazer um estudo da população das cidades do Piauí, levando em consideração um site que eu nunca, né, que não é oficial do estado, da federação e tal. Não vai ter confiabilidade. Ok? É como se eu tivesse pegando dados, sei lá, até da Wikipedia e colocando no meu trabalho. Aí não dá. Tá? Tem que ser algo confiável. Ah, se eu vou estudar a população, o melhor site para me coletar informações referente à população do estado é o IBGE, por exemplo. Tá? Então, se você for trabalhar com dados, sejam eles quali ou quant, vejam fontes confiáveis, porque são essas fontes confiáveis é que vai trazer validade à tua pesquisa. Não obstante a isso aí, principalmente que você vai trabalhar com entrevistas ou vai trabalhar na tua pesquisa envolvendo pessoas, o ideal é que você submeta um questionário, se assim o fizer, tá? A um comitê de ética em pesquisa. O Instituto Federal ele tem um comitê de ética em pesquisa e vai analisar aí se tua pesquisa ela é válida e pode prosseguir,
com base, tá, na tua população que tu vai pesquisar, com base nas perguntas que você vai fazer. Essas são perguntas realmente condizentes com o teu problema de pesquisa, se não vai ferir, vamos dizer assim, a intimidade da pessoa que está sendo entrevistada e por aí vai. Então são várias técnicas que você pode utilizar para exatamente conceder uma validade à tua pesquisa, tá? Trazendo uma confiança maior nos teus resultados. Análise de dados em diferentes contextos. Então você pode analisar seus dados aí por várias formas. Então, os dados quantitativos, planilhas eletrônicas, softwares estatísticos. Então, quando eu falei daquelas técnicas de correlação, de regressão, tá? Aquilo ali tudo pode ser resolvido por meio de uma planilha eletrônica, por meio de um software estatístico livre, tá? Os textos, bem, você pode utilizar o que? Análise de conteúdo, estruturas narrativas, e por meio destes conteúdos e narrativas tirar aquilo que vai te responder o problema da tua pesquisa. Entrevistas e fala, então, análise da conversação, análise do discurso, isso aí tudo é posto na mesa ao pesquisador e ali ele vai identificar os pontos que vai solucionar aquele problema de pesquisa. No tocante às imagens, a semiótica, você pode utilizar para analisar algumas imagens e seus efeitos frente ao teu objetivo, ao teu problema de pesquisa. E por fim temos a Grounded Theory, que é o estabelecimento de uma nova teoria. Então, como a gente viu, a ciência ela pode ser aprimorada pela pesquisa. Então, a teoria que já existe sobre algo é uma ciência. E desenvolvendo pesquisas, eu posso gerar uma nova teoria sobre algo. Então, e essa é a Grounded Theory. Ok? Bom, como eu mencionei para vocês lá no início da disciplina, e eu creio que vocês devem ter observado em cada slide que a gente comentou aqui, a gente falou de problema de pesquisa. A gente falou de objetivo de pesquisa. Tá? Tanto o problema quanto o objetivo, eles são partes integrantes do que a gente chama projeto de pesquisa. O que vem a ser um projeto? Tá? Vocês já sabem. A ideia de projeto, seja ele aplicada à inovação ou não, é a mesma. É algo que tem início, meio e fim e vai te trazer algum resultado. Tá? Esse projeto de pesquisa, ele tem alguns passos a ser cumpridos ou seguidos. Tá? Então, estes passos a serem seguidos, tá, vão te conduzir à resolução ou à criação de um projeto, ou vai guiar aos teus resultados. E como todo projeto de pesquisa, ele visa a responder um problema de pesquisa, tá? Tudo parte de algo que pretende-se inovar, pretende-se criar, pretende-se melhorar. Então, tudo advém de um problema. E esse problema de pesquisa,
ele é respondido com a pergunta: o que? O que você pretende estudar? O que você pretende analisar? O que você pretende fazer para criar algo novo? Essa é a pergunta inicial de qualquer projeto de pesquisa. É o teu problema. Tudo começa com o problema. Feito ou criado o problema, tá? O que você vai fazer a próxima etapa, que é o para que. Ou seja, qual é o teu objetivo? Qual é a tua contribuição para a ciência por meio desta pesquisa? Tá? Então, o que é o teu problema? Para que é o teu objetivo? Se eu tenho o meu problema, eu consigo delinear o meu objetivo. Tá? Então, se eu tenho o que, tenho o meu para que, eu venho, depois disso, responder o meu porquê. Qual é a justificativa ou o que é que a minha pesquisa tem de novo que os outros não têm? Ou o que é que a minha pesquisa tem de novo, tá? Que eu possa estar contribuindo para a academia e para a sociedade. Tá? Então, o que, por quê, para quê? E aí a gente chega à última pergunta: como? Tá? Como? De que maneira eu vou responder ou encontrar uma resposta para o meu problema de pesquisa? Tá? Então, ao responder essas 4 perguntinhas, o que é o meu problema, para que, o meu objetivo, o porquê, a minha justificativa ou o meu fato inovador do meu estudo, e o como, ou seja, a metodologia que eu vou empregar para responder este problema de pesquisa, que vai me dar o start para eu desenvolver qualquer projeto de pesquisa em qualquer área. Tá? Então, ao responder essas 4 perguntinhas, eu já começo a delinear o meu projeto de pesquisa, ok? Que será trabalhado aí nas próximas aulas. Dúvidas? Entrem em contato, estou à disposição. Valeu!